Bom, então a gente continua a aula, gente, com o seguinte. Estava falando para vocês sobre média ponderada, né? A gente aproveitou e fez alguns exercícios aqui. E vou fazer um outro exemplo de média ponderada, que é justamente como eu faço a média com vocês em sala de aula, por exemplo, tá bom? Porque várias vezes eu pergunto, se eu perguntar para vocês, como é que eu faço a média aqui? Como é que eu faço a minha média com vocês? Não, eu faço ponderado, tem peso. Como é que eu faço? Fala aí, Carlos. Não. Olha lá, mais um candidato a dizer que... E divido por quanto? Por 10, porque é a soma dos pesos, né? Exatamente. Olha só, gente. A gente depois pode fazer um exemplo e eu vou mostrar para vocês depois, vocês conferirem no Moodle, mas acabar o problema disso aí com a gente. Pelo menos isso espero poder ensinar vocês, tá bom? Como é que eu combinei com vocês nesse ano a composição da nossa média bimestral, tá bom? Nós temos 3, digamos, métodos de avaliação todo bimestre, certo? Quais são eles? Prova, você faz uma provinha valendo de 0 a 10 e tira uma nota, certo? E ela tem um certo peso. Qual é o peso dela? Quanto é o peso? 3. O peso da nossa prova é? Não, é 3. O peso do trabalho também é 3. E a gente computa também a frequência, certo? Vou chamar de F a frequência, que tem peso 4. Lá no Moodle, gente, eu coloquei como prova P1, trabalho P2 e frequência P3, só para ficar bonitinho, organizado, tá no plano de ensino. Mas aqui é só a ideia para que vocês possam entender e depois verificarem, certo? Olha só, como que a gente faz a média do bimestre assim? Esquecendo recuperação, essas coisas aí. A média do nosso bimestre, gente, é uma média ponderada, certo? Então, as etapas têm pesos diferentes. No caso, você vai fazer o quê? Qual é o peso da prova? 3. Então, 3 vezes a nota que você tirar na prova. Lembrando que prova, trabalho e frequência equivalem de 0 a 10. Como que é a nota da frequência? Eu tenho 100% de frequência, tenho nota 10 de frequência. Tenho 90% de frequência, tenho nota 9 de frequência. Tenho 60%, nota 6. Tenho 72,5% de frequência. Minha nota é 7,25. Tá bom? Ok? Então, 3 vezes a nota da prova, mais 3 vezes a nota do trabalho, mais 4 vezes a nota que você tirar na frequência, dividido por 3 mais 3 mais 4, que dá 10, certo? Então, é 3 nota da prova, mais 3 trabalho, mais 4 frequência sobre 10. Simplesmente assim, gente, você faz uma média ponderada. Eu passei isso no primeiro dia de aula para vocês, se vocês derem uma olhadinha no caderno, que a gente estava ainda sem usar essa mesa aqui, vocês vão ver que está escrito isso lá, tá bom? Vamos fazer um exemplo aí. Sei lá, vamos supor que você tirou quanto na prova? Quanto você tirou na prova? 5 na prova. Tirou quanto no trabalho? E tirou quanto de frequência? 4 de frequência. Não, senão você basicamente morreu, não veio na aula, né? Então, como vai ficar a sua média nesse bimestre? Ó, qual é o peso da prova? 3. 3 vezes 5, mais 3 vezes a nota do trabalho, 3, mais 4 vezes a frequência dividido por 10. Poxa, 3 vezes 5...
mais 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 4, dividido por 10. 15 mais 16, 31. 31 mais 9, 40. Isso, pronto. Sua média do bimestre é... Ok? Então, olha só, eu convido vocês a dar uma olhadinha aí no Moodle, tá? De vocês. Eu não vou abrir o Moodle para não expor nota nem nome de ninguém, mas só mostrar para vocês que realmente tem uns pesos lá, foi isso que eu fiz, tá? Aí eu vou... Para vocês verem, por exemplo, a nota do primeiro bimestre. Peso da prova, 3. Peso da frequência, 3. Peso do trabalho, 3. Peso da frequência, 4. Aí, quando eu vou aqui em opção de calcular a média, gente, aí eu não vou apertar aquela, porque senão expõe vocês, certo? Mas, por exemplo, vou ao terceiro bimestre que não tem nada lançado, certo? Eu vou fazer só aqui, ó, um exemplo para a gente aplicar na aula. Vamos supor que o peso fosse 4, a nota máxima é 10 e a data é de hoje, 24/8, certo? Quando você vem aqui, você foi lá e digitou os nomes nas suas notas, você tem como calcular a média. Quando eu mando calcular a média, gente, o que ele me dá de opção? Aqui no que é acadêmico, até para vocês acompanharem outras disciplinas. O professor tem a opção de fazer a soma. Sei lá, ele pode, sei lá, dar 2 avaliações de 0 a 5 e mandar fazer a soma da nota, certo? Mas ele pode fazer a média aritmética, que é quando não tem peso nenhum, então todos têm a mesma importância. Essa tem uma observação que eu vou fazer. Na verdade, é o seguinte, quando todos os pesos são iguais, a média ponderada ela é igual à média aritmética, tá bom? Quando todos os pesos são iguais. Eu vou escrever essa observação lá e explicar o porquê. Média ponderada, que é o que eu mando fazer, escolher a maior nota ou fazer a soma com os pesos. Eu vou explicar essas somas com peso, que ele também tem a ver com média ponderada. Vou voltar aqui, ó. Por quê? Quando eu escrevi aqui para vocês, gente, observe, ficou 3 notas da prova, mais 3 notas do trabalho, mais 4 frequência, todo mundo por 10. Quando eu divido 3 por 10, gente, isso é quanto? 0,3. Se eu divido 3 por 10, 0,3. E se eu divido 4 por 10, 0,4. Você tem como calcular a sua nota também fazendo isso. Simplesmente 0,3 vezes a nota da prova, 0,3 vezes a nota do trabalho, mais 0,4 vezes a frequência, certo? Por que eu falei isso, por exemplo? Se você olhar a nota do seu segundo bimestre, tá aqui, ó, 04, 03, 03. Por que eu fiz isso? Porque a gente teve aqui a prova da UBMF e ela valia o quê? 1 ponto extra na média. Então, eu não queria fazer média, certo? Eu fiz a média somando esses pesos daqui e esse aqui eu mandei acrescentar. Eu fiz só a soma com os pesos, tá bom? Então, você pode conferir. No seu segundo bimestre, a sua média ficou 03P, 03T, mais 04F, mais a nota do UBMF, certo? Ok? Então, você pode fazer. Por exemplo, a média aqui deu 4, certo? Se eu pegar uma calculadora aqui para mostrar para vocês, ó, e fizer aqui, ó, 0,3 vezes 5, mais 0,3 vezes 3, mais 0,4 vezes 4, certo? Dá os 4 de média aí, da mesma... Opa, ali tá cortando, né? Tá vendo? 0,3 vezes 5 é 1,5. 0,3 vezes 3, 0,4 vezes 4. Se somar tudo, dá o mesmo 4 de média, tá bom? Ok? Dá o mesmo 4 de média aí. Perguntas aí? Agora você tem como pelo menos isso. Ó. Agora, no nosso terceiro bimestre, você aprendeu como é que faz.
Não, mas eu falei isso no primeiro trimestre, expliquei, mas agora talvez acabe essa dúvida, tá? Uma coisa importante para vocês, gente. Toda vez que alguém fala de média ponderada, tem que dizer quanto é ou qual é o peso, tá bom? Porque senão fica muito aleatório. Só aqui de exemplo, alguém aqui já foi monitor ou monitora? Pronto. Você se inscreveu no edital de monitoria, certo? Quando você escreveu, o que dizia o edital de monitoria? Não, mas sobre como é feita a média para a classificação final. Pega a entrevista, a nota e a sua... avaliação. É isso que a gente tem. E aí, como que calculava? Pois é. Deixa eu ver se eu consigo abrir um para mostrar para vocês aqui. De verdade, eu não sei. Não sei. Desculpa, esse é proficiência. Deixa eu pesquisar aqui no IFG Lusiânia, porque aí eu vou abrir de outro campus e depois que eu percebo que eu sou mentiroso, né? Vou mostrar uma coisa para vocês ficarem atentos sempre, tá bom? Edital de monitoria 2023. Eu já alertei várias vezes. Eu não tive nenhum monitor semestre passado, então pode ser que eles tenham arrumado. Eu não acredito nisso, mas... Eu pedi, mas... Ó, escuta aqui, ó. Eu abri aqui na frente de vocês agora, eu nem tinha visto esse edital, só para vocês verem. Do processo seletivo. A seleção do estudante consistirá na média ponderada da nota da disciplina, o coeficiente de rendimento e a nota da entrevista. Qual média ponderada? Qual o peso? Qual o peso? Por exemplo, se um professor põe peso, sei lá, 5 na nota da disciplina e 2 no coeficiente de rendimento, o resultado é 1. Se ele inverte, é outro. O edital não é claro sobre isso. Eu entreguei a média aritmética uma vez, eles vieram me ensinar matemática básica. Aí eu fui contar para eles, se eu quiser pôr peso 0 em 2 e pôr peso 10 no outro, você não pode me impedir, no edital não diz. Mas não é assim que faz, não, está errado. Então, fique atento a editais. Todo edital que diz que tem uma média ponderada precisa dizer qual é o peso. Não tem peso aqui descrito, entendeu? Por exemplo, olha só. Por exemplo, nós aprendemos sobre média ponderada, certo? Vou fazer aqui um exemplo, depois eu escrevo geral para vocês entenderem. Vamos fazer um exemplo aleatório aqui. Ó, fazer média ponderada só com 3 itens para vocês entenderem, certo? Vamos imaginar que nota da prova 1, nota da prova 2, nota da prova 3. Fala as notas aí para mim. 6,2. Certo. Beleza? Agora é o seguinte. Eu vou pôr o peso, tá bom? O peso... Vou fazer melhor, porque eu faço assim, que daí eu economizo. Assim. O peso deles são todos... Fala o número para mim aí. 3. O peso são todos 3, tá bom? Certo? Qual é a média? 3 vezes 3,2 mais 3 vezes 7 mais 3 vezes 8, dividido por quanto? Certo? 3 vezes 3,2, 9,6. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, dividido por 9. Vou escrever aqui embaixo, que vou deixar uma observação aqui para vocês. Quanto dá 21 mais 24? 40,
45. 45 mais 9, 54. 54, vírgula, dividido por 9 dá quanto? 6,06666666. O que é acadêmico, e ele arredondar para vocês para 6,07, que vira 6,1, certo? Mas eu não quero o arredondamento, certo? Agora, o que acontece se ao invés da média ponderada, eu tivesse calculado a média simples? 3,2 mais 7 mais 8 sobre 3. 15, 18,2 por 3. Não, por 3. Ah, coincidência, professor. Não, não é coincidência, tá bom? É o seguinte, olha só, eu vou justificar nesse exemplo, depois escrevo geral, vou pôr de amarelo aqui, ó. Tá vendo que tem 3 para todo mundo aqui? Eu posso colocar o 3 em evidência. Sobra 3,2 mais 7 mais 8. Embaixo todo mundo também tem 3, não tem? Eu posso pôr o 3 em evidência, ficar 1 mais 1 mais 1. Tem 3 multiplicando em cima, tem 3 multiplicando embaixo. 3,2 mais 7 mais 8 dividido por 1 mais 1 mais 1, 3. 3,2 mais 7 mais 8 por 3 é a média? É a média simples, certo? Então, a observação é o seguinte. Observação sobre média ponderada, gente, é o seguinte, tá? Se os pesos P1, P2, PK forem todos iguais, digamos, todos iguais a um certo número, certo? Sei lá, todos valem um númerozinho P. O que é importante? Os pesos não podem todos ser zero ao mesmo tempo, senão você dividir por zero, tá bom? Então, se o peso não é zero, se for zero, não faz sentido o que eu estou falando. Se os pesos não são zeros, então, qual é a média ponderada? Pelo que a gente viu, gente, olha só. Lembrando aqui da definição da média ponderada, tá bom? Ó, a média ponderada é o peso 1 vezes a variável 1, o peso 2 a variável 2, o último peso, a última variável dividido pela soma dos pesos, certo? Essa partezinha aqui, o que é que vai ficar lá? Os pesos não são todos iguais? Peso vezes a variável 1, peso vezes a variável 2, mais peso vezes a última variável dividido pela soma de todos os pesos. Olha só, o mesmo esqueminha do 3 aqui. O peso, essa letrinha P que está fazendo o papel do 3 lá, não aparece em todos? Eu posso colocar ela em evidência. O que sobra é x1 mais x2 mais xk, dividido por o mesmo argumento. O peso, a gente pode colocar esse pezinho em evidência. E aqui vai sobrar 1 mais 1 mais 1, quantas vezes? Quando era no que a gente fez com 3 aqui, sobrou quantos? 3 vezes, certo? Quantas vezes vão sobrar aqui? Se o K fosse 10, ia fazer 1 mais 1 mais 1, 10 vezes. Se fosse 2, 1 mais 1. Então, aqui vão ser quantos fatores? K fatores, certo? Se fosse 3, seriam 3 fatores. Vou somar algumas vezes. Nós podemos fazer o que, então, aqui? Simplificar. Sobra a nota 1 mais a nota 2 mais dividido por K. E isso é o que a gente chamou de média aritmética simples. Então, quando os pesos são todos iguais, a média ponderada é igual à média aritmética simples, tá bom?
A observação é essa, tá? Eu não vou escrever isso, eu falei, tá bom? Tá bom? Foi o exemplo que a gente fez aqui, não foi? Não, mas é o que a gente falou, não é com peso, né? É essa que a gente acabou de fazer aqui, ó. A gente fez alguns exemplos, tá? Então, para ficar claro isso aí, tá bom? Se todos os pesos são iguais, a média ponderada é igual à média simples, beleza? O edital, por exemplo, eu usei esse argumento também, se for fazer a média simples. Ah, você não pode, eu posso. Agora a pessoa tem que entender esse raciocínio, tá bom? Então fique atento, qualquer concurso, qualquer, sei lá, etapa da sua vida, viu um negócio ponderado, o peso tem que estar explícito antes, inclusive para evitar confusão. O peso de um professor para essa foi tanto e para o outro foi tanto. O edital tem que ser um só para todo mundo, tá? Então as etapas têm que ser a mesma, tá bom? O exemplo aqui do edital do IFG, que está errado há 13 anos errado, e eu falo isso para eles, tá bom? Mas, quem sabe, né? Talvez alguém de vocês conte para eles acreditem, tá bom? Mais exemplos de média ponderada. Olha só. Bora lá. Eu vou ler o enunciado, que ele é meio grande, e aí eu vou pôr as informações essenciais, tá bom? Outro exemplo, então. Um feirante possuía 50 quilos de maçã para vender em uma manhã. Então, vamos anotar aqui. Ele tinha 50 quilos de maçã para vender, tá bom? Numa manhã. Começou a vender as frutas por R$ 2,50 ao quilo. Ele vendia R$ 2,50 o quilo. E com o passar das horas, reduziu o preço em 2 ocasiões para não haver sobra. A tabela a seguir informa a quantidade de maçãs vendidas em cada período, bem como os diferentes preços cobrados. Eu vou pôr a tabela, tá bom? Aí eu vou pôr a tabela, mas só para emendar a pergunta, se não vira confuso. Naquela manhã, quanto o feirante arrecadou com as vendas das maçãs? Por quanto foi vendido, em média, o quilo da maçã, tá bom? Olha só, então aqui tem o período, o preço por quilo e o número de quilos vendido. Olha só, até às 10 horas, ele vendeu 2,50 o quilo inicialmente, certo? E ele vendeu 32 quilos, tá bom? Depois, das 10 às 11, horas, ele vendeu por R$2 o quilo e vendeu 13 quilos. E de 11 a meio-dia, ele vendeu por R$1,40 e vendeu quantos quilos?
5, né? Totalizando os 50. As duas perguntas são: quanto o feirante arrecadou e qual o preço médio que ele vendeu da maçã, certo? O preço médio do quilo. Arrecadar, determinar quanto ele arrecadou é fácil, certo? Quanto ele arrecadou vendendo? Você soma por pedaço. 2,50 vezes 32, 2 vezes 13, 1,40 vezes 5, certo? É o quanto ele vendeu. Então, ele vai arrecadar quanto? 2,50 vezes 32, mais 2 vezes 13, mais 1,40 vezes 5, certo? 2,50 vezes 32 dá quanto? Não, é mais. 2 vezes 32 e 64 dá 80, né? Como é que você faz essa conta de cabeça rapidinho? Quanto que é 2 vezes 32? 64. Quanto que é 50 centavos vezes 32? 16, né? Metade. 16 mais 64, 80. 80 mais 13 vezes 2, 26, mais 1,40 vezes 5, R$7, né? Confere aí, né? 1,40 vezes 5, R$7, né? Se eu somar tudo, dá quanto, então? Ele arrecadou, então, R$113 vendendo os 50 quilos, tá bom? Com essa situação hipotética. É claro que a maçã tá muito mais caro, né? Mas serve para a gente entender. E qual foi o preço médio do quilo? Como eu tenho chance de calcular o preço médio do quilo? Então, mas tem que tomar um cuidado, né? Porque, olha só, ele vendeu 32 quilos por 2,50. Ele vendeu 32 quilos por 2,50. Não. Cada um desses quilos vendido custou 2,50 o quilo, entendeu? Então, 2,50 mais 2,50, 32 foi o que daqui, dá R$80, certo? Que ele arrecadou. Depois, outros 13 quilos foram vendidos por R$2 o quilo. Não, é 50 quilos de maçã, tá bom? Aí, não, se ele 113 em 50 maçã, acho que até hoje ele estaria bem, né? 2,50 uma maçã? Acho que tá. Então, voltando, né? Como é que eu vou achar o preço médio? A gente vai fazer uma média ponderada, porque nem toda etapa teve a mesma influência na composição do preço, certo? Do valor arrecadado como um todo, certo? Cada etapa teve um valor diferente. Então, para cada um desses 32 quilos, ele vendeu por 2,50. Então, o peso de cada um desses são 2,50, certo? 2,50 vezes. Depois, outros 13 quilos, ele vendeu cada um a R$2. Então, o peso de cada um desses são R$2, né? É R$2, perdão. 2 vezes. Mais os últimos 5 quilos ele vendeu por R$1,40, certo? Dividido por quem? Dos pesos, 2,50 mais 2 mais 1,40. Essa soma em cima a gente fez a conta, né? 113. Opa, perdão, tô falando besteira aqui, né? Aqui, ó, desculpa, eu tô falando besteira, senão o preço por quilo vai ficar muito alto, né? O preço era 2,50 e ele vendeu 32 unidades. O preço era 2 e ele vendeu 13 quilos nessa composição. E o preço era 1,40 e ele vendeu 5 quilos nessa unidade. Senão o preço ia ficar lá nas alturas, certo? Então, tava falando muita besteira aqui, tá bom? Mas, recapitulando,
A 2,50 ele vendeu 32 quilos, R$2 ele vendeu 13 quilos, e 1,40 ele vendeu 5 quilos, dividido pela soma. 32 mais 13 mais 5, que dá 50. 113 por 50 dá quanto? 2 e alguma coisinha, né? Esse alguma coisinha é quanto? 113 por 2,26, certo? Então, o que significa isso? Olha só, gente. Só para a gente entender, certo? Se desde o início, desde o primeiro quilo que ele foi vender, ele tivesse vendido a 2,26, ele também arrecadaria os R$113, certo? Ok? Ao invés de 2,50, se desde o começo, do início ao fim, fosse 2,26, ele teria arrecadado os mesmos 113. É só a gente multiplicar, né? 50 por 2,26 vai dar 113, tá bom? O que acontece é que quem comprou por 2,50 pagou mais caro e os outros pagaram mais barato, e é o final lá, fim de feira, o cara tá doido para ele, já baixa o preço, ó, já tirei meu lucro ali no começo, no pessoal do 2,50, e agora eu só preciso ir embora para não perder o vendo mais baratinho, certo? Ok? Mas fim de feira, né? Mas qual é a desvantagem prática do fim de feira? Você pega o que sobrou também, né? O cara que comprou 2,5, eu comprei a maçã mais graúda, mais bonitinha, né? E isso para qualquer outra coisa, tá bom? Mas aí o pastel é foda, né? Porque a gordura já tá velha, né? Então. Morre mais rápido, né? Comi esse pastel aqui, o óleo já tava virando um sabão, já tão velho que tava, né? Então... Olha só, gente. Olha só. Eu vou trazer para vocês semana que então, porque nós da estatística, nós não temos um livrinho, tá bom? A maior parte da nossa aula de hoje não foi gravada porque a gente estava resolvendo exercício de dúvida do Enem para não aparecer aí, tá bom? De novo, outro desafio. Continua o desafio para vocês trazerem mais questões, tá bom? Mas semana que vem, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma listinha para vocês de exercício sobre médias. Não, listinha porque assim, não temos livro. E vou falar, um pouquinho, vou falar de outras médias que são menos comumente utilizadas. Média geométrica e média harmônica. Depois a gente vai falar de moda e mediana e dá para resolver mais questões do Enem também, tá bom? Perguntas, comentários? Então, bom final de semana para vocês, até quinta-feira. Pode? Não joga nessa não, por favor. Joga no... Joga em outro para não ficar...